Olá, me chamo Ellen Cauane. Hoje o nosso seminário é sobre escadas de emergência, pontos de emergência. Sou eu e o Arthur, vamos apresentar esse seminário. Os 11 primeiros requisitos eu vou explicar e logo após ele vai concluir. Começando aqui sobre os requisitos gerais, das nossas escadas, a gente vai falar um pouco de corrimão, guarda-corpo, as regras das NBRs, os tipos de escada, que, ou seja, tem a escada comum, a escada protegida, tem a escada enclausurada com exaustão, a escada enclausurada com ventilação, escada à prova de fumaça, escada pressurizada, escada enclausurada com ventilação posterior e escada aberta externa. Fora os outros pontos super importantes que também vamos comentar. Falando aqui sobre números, largura mínima 0,80, devendo possuir a placa prevista do artigo 74, sempre com todas as sinalizações para seguir a segurança. As escadas de emergência elas não podem ser usadas como depósitos ou locação de lixeiras, móveis ou equipamentos, e não podem possuir abertura para tubulação de lixo. A nossa altura, compreendida entre 16 e 18 centímetros, com tolerância de 0,5 centímetros. A base entre 27 e 32 centímetros, fórmula de Blondel. Está aí no slide. Os degraus têm que ter as mesmas bases e altura, padrão. Descendo aqui, falando sobre iluminação natural. Tem que, alguns pontos importantes, possui abertura com caixilho fixo e guarnecido por vidro de segurança, possui área de 0,25 a 0,50 metros quadrados, ser prevista em todos os pavimentos, ter peitoril com altura mínima de 1,10 e ter um afastamento ali de 2 metros de outras aberturas na fachada ou 3 metros de outras aberturas em fachadas ortogonais. Tem essa diferença de 1 metro de uma fachada para outra, da plano para ortogonal. Sobre a área de resgate para pessoas com deficiência, dentro do corpo da escada ou dentro da anticâmara da escada. Alguns pontos importantes aqui, como a área de resgate deve estar localizada dentro da escada ou da anticâmara, ter dimensões mínimas de 80 por 120 centímetros. E tem um ponto importante que eu acho bem interessante, que tem que ser necessariamente pintado no piso de cor azul, que é para sinalização para pessoas deficientes nessa situação. Ter o símbolo internacional de acesso nas dimensões 30 por 40 centímetros. A definição da área para resgate, para manobra, está ali na nossa NBR 9050. Descendo aqui sobre escadas de área privativa e escada de serviço. Ser destinada à população inferior a 20 pessoas, na escada para mezaninos, essa daqui. A altura atendida pela escada deve ser inferior a 3,5 metros, ter largura mínima de 0,80 padrão, ter corrimão em apenas um dos lados das escadas, com largura inferior de 1,10. De mais importante, vemos aqui escada para acessar o palco, a altura não seja superior a 2 metros, ter iluminação de emergência e admita em degraus com altura máxima de 20 centímetros em leque ou espiral. Na nossa escada comum, ela permite o uso de escada comum de madeira na edificação com altura de até 6 metros. Essa pode ser mais alta, Ser madeira maciça, é um ponto. A borda do piso dos degraus ser dotada de dispositivos antiderrapante. Isso eu considero um dos mais importantes. Descendo aqui para a escada protegida, mais conhecida também como EPJ. Ela prevê uma área de resgate para pessoas com deficiências na escada. Tem que ter resistência ao fogo por, no mínimo, 2 horas. Um ponto muito importante. E outro ponto importante, que eu considero ter portas corta-fogo tipo P30 na escada em todos os pavimentos. Todos os pavimentos a norma pede. Janelas da escada protegida. Tem largura mínima de 0,80. Está situada junto ao teto ou forro no máximo a 40 centímetros, estando o peitoril no mínimo de 1,10. Ela também tem que ser dotada em venezianas. Quando a gente optar pela EPT, com ventilação por janelas, elas têm que ser dotadas de ventilação permanente inferior com área mínima de 1,20 m e largura mínima de 0,80.
A norma também pede esses requisitos, entre muitos outros. Estamos falando dos mais importantes. E é isso. Aqui temos escada protegida com ventilação na caixa da escada. Aqui um desenhozinho, ó. Que vai estar representando. Chegando aqui, escada enclausulada com exaustão, conhecida como EE. A escada enclausulada, ela deve atender a alguns requisitos. Ter uma resistência ao fogo por pelo menos 2 horas, igual ao anterior. Deixa eu ver um ponto. Ter portas-fogo tipo P60. A outra era P30, essa é P60. Olha a diferença de uma escada para outra. Aqui vai estar o desenho certinho, com as medidas. E aqui vocês vão conseguir entender melhor. Olá pessoal, tudo bom? Eu vou dar continuidade, tá? Eu sou o Arthur. Então, a gente vai estar falando agora de escadas esclasuradas. Então, a gente tem escada esclasurada com exaltão, que é o EE. É a escada que precisa ter anticâmara em todos os pavimentos. Dutos para retirada de fumaça. Então, ela tem que ser resistente ao fogo pelo menos 2 horas. E portas contra fogo tipo P60. A gente tem as escadas de escladuradas com ventilação, que são escadas que devem ter anticâmara também, e tem que ter resistência ao fogo durante 3 horas. E portas contra fogo também, que seja P90. O diferencial dela é a ventilação que permanece para a parte exterior. Aí a gente tem escada à prova de fumaça também, ou pressurizada. Ela impede a entrada de fumaça por meio de sistema de presuração e de desenfumagem. Então, ela mantém a rota de fumaça sempre segura. Ela exige uma anticâmara e porta contra fogo específica. Ela é diferente das outras escadas. A gente também tem alguns requisitos de pressurização, né? Então, a pressurização cria uma diferença de pressão entre escadas e outros ambientes. A diferença mínima deve ser de 50 pounds, né, no corpo da escada e de 45 pascals, né, que é da anticâmara. Que isso serve para impedir que a fumaça invada a escada durante um incêndio. O outro ponto são os dutos de ar. Os dutos de tomada de ar devem evitar entrada de fumaça e gases, ter paredes lisas, velocidade máxima de 8 metros por segundo e uma proporção máxima de 1:4, tá? Nessa parte de segurança. A gente também tem a casa de máquinas no prédio. Então, a casa de máquinas, ela de pressurização, deve ser exclusivamente para fins possuir detectores de incêndio, portas herméticas, né, que a gente chama, e ventiladores principais e de reserva. Também é exigido nelas que o sistema de emergência por gerador. Então tem que ter um gerador para ter um sistema de emergência ali. A gente tem o smoke vents, né, também, que são as aberturas de chamadas, que auxiliam na extração de fumaça. Então ele ajuda a evitar ter fumaça, né. Deve existir em todos os pavimentos de um prédio, com área mínima de 0,33 metros quadrados, né, e afastamento adequado aos demais. Aí, depois a gente tem as escadas esclasuradas com ventilação para o exterior, para a parte externa. Esse tipo de escada tem resistência ao fogo pelo menos 3 horas, portas contra fogo P90, paredes de compartimentação, pisos antiderrapantes, guarda-corpo com altura mínima de 1,30, tá? Metros. A gente tem também a anticâmara de ventilação. O que seria essa anticâmara de ventilação? Deve ter o comprimento, por exemplo, de 1,80, pé direito, mínimo de 2,60 em ventilação permanente, né? Então, a anticâmara é uma parte para fazer a ventilação do prédio. O acesso deve ser feito por portas de contrafogo, essa parte. A gente também tem as escadas externas. O que seria a escada de aberta externa? Ela é permitida em edificações com 65 metros de altura, né? Ela deve ter uma área de resgate, guarda-corpo mínimo de 1,30 e degraus resistentes ao fogo por até 3 horas. Além disso, precisa ter mais ou menos 50% de ar aberto na lateral dela. E por fim, a gente conclui a apresentação sobre escadas de emergência, tá?
Então a gente viu diversos tipos de escadas, requisitos técnicos, a importância correta de aplicação das normas para garantir a segurança das edificações, tá? Então a gente agradece pela atenção, muito obrigado.